Pronto? Meus irmãos, hoje eu quero trazer uma reflexão bíblica muito breve, mas muito oportuna e muito profunda. Não poucas vezes, alguns irmãos perguntam para mim: pastor, eu tenho dúvidas, eu tenho alguns questionamentos, surgem dificuldades, surgem problemas, e me falta entendimento pleno sobre as circunstâncias. Às vezes eu não sei o que fazer. Às vezes eu fico perdido ou perdida. Isso é falta de fé? Geralmente termina assim o questionamento. Será que a dúvida, ela tem alguma relação com a fé? Será que a dúvida, ela elimina a fé? Ela anula a fé cristã? Ou será que não? E não foram poucas pessoas que me perguntaram sobre isso. Ontem à noite, eu conversando com a minha esposa, ela foi uma delas, né? Ela me perguntou: mas a dúvida não anula a fé? Quem tem fé não pode ter dúvida. Será que é assim? A nossa única regra de fé e prática é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então nós vamos tirar as conclusões por meio da palavra de Deus. E olha, são muitos textos, irmãos, que tratam sobre esse assunto. Mas eu quero meditar com os irmãos um texto muito conhecido. Provérbios, por favor, você pode abrir a sua palavra, a sua Bíblia, a palavra de Deus, em Provérbios, capítulo 3. Provérbios 3, 5. Penso que até de cor alguns irmãos lembram desse texto. Provérbios 3, 5. Que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Amém. Essa é a palavra do Senhor. É a palavra que vamos meditar. Para não ficar sem um título ou um tema, talvez seja interessante o título: Quando a fé encontra a dúvida. Quando a fé encontra a dúvida. Provérbios é um livro muito especial, irmãos. Pérolas de sabedoria. E não é a sabedoria no sentido de inteligência somente, de conhecimento. Mas é aquela sabedoria que vem de Deus. É você ter condições de aplicar a direção do Senhor, movido pelo Espírito, da melhor maneira possível, em todas as circunstâncias. Então, se você, por exemplo, você pai, você mãe, quer ensinar o seu filho, quer dar boas orientações e conselhos, uma sugestão é que você estude com seus filhos o livro de Provérbios. Muito precioso. Tem muita coisa boa aqui. E esse texto que nós lemos, Provérbios 3:5, ele traz alguma luz sobre esse assunto, essa relação da fé com a dúvida. Porque a vida cristã não afasta a dúvida. Eu quero crer aqui que todos, em algum momento da vida, se não neste momento, está passando por dúvida. Porque tem algum evento, alguma circunstância da sua vida que você não consegue compreendê-la na plenitude. Falta entendimento. Você tem dificuldade. E às vezes você fica até envergonhado de compartilhar com alguém, porque acha que isso está minando, anulando a sua fé. E olha, eu já quero adiantar para vocês que a dúvida não anula a fé.
A dúvida anda muitas vezes de mãos dadas com a fé. E por quê? Esse texto vai falar. A dúvida pode ser entendida como um terreno fértil para que a sua fé amadureça. Quem aqui não deseja uma fé robusta, uma fé pujante, uma fé inabalável? Porque a fé tem relação com confiança. E nós vamos falar aqui de fé, de dúvida e confiança. Todas essas coisas estão interrelacionadas e todas fazem parte da vida cristã. Então o texto ele começa dizendo: confia no Senhor. Confia no Senhor. A ideia aqui de confiar é você entregar totalmente o controle para quem? Para o Senhor. É como a criança pequena que se lança nos braços do pai, confiando que ele vai segurar e que ela não vai se esborrachar no chão. Essa é a ideia. Salomão traz aqui esse conselho sábio: confia no Senhor. E essa confiança, ela não é meramente intelectual. Ela não diz respeito somente à razão, mas ela envolve todo o seu ser. Envolve a sua vontade, envolve o seu emocional, até o emocional. Nós sabemos que quando o emocional está abalado, não é fácil. Vem a tempestade, vem a noite escura da vida, você fica desolado, sem orientação. Você ainda lembra de alguns excertos bíblicos, alguma passagem bíblica, mas tamanha é a aflição e a angústia, o desespero, que você fica inseguro, temeroso. E aí vem a dúvida. Mas a dúvida não é o problema, irmão. O problema é a incredulidade. Mas nós vamos chegar lá, vamos falar sobre dúvida. O texto está dizendo, olha, nas noites, em outras palavras, nas noites tenebrosas, quando vierem as tempestades da vida, problemas espirituais, batalhas espirituais, quando você passar por lutas emocionais, conflitos nos relacionamentos, no casamento, com os filhos, quando você é acometido de enfermidade, doença, problemas financeiros, quando vem a aflição, desespero, a Bíblia diz, entenda? Não. Disseque e discirna? Não. A Bíblia diz, confia. Não em pessoas, não em você mesmo, não nas circunstâncias. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Entrega seus caminhos ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Mas mesmo sem entender exatamente, mesmo que você não entenda o momento difícil da sua vida, pode vir a dúvida, pode vir o questionamento, mas não é hora de incredulidade, é hora de perseverar na fé, crer, confiar, descansar nos braços do Pai Celestial. Deus fala, irmãos. Deus é injusto. Deus não é um pai amoroso. Ele não quer o melhor para os seus filhos. Então, confiemos no Senhor. Independente das circunstâncias que cercam as nossas vidas. Confia no Senhor. Mas olha só, o chamado é a confiança. Mas o texto sagrado, as Sagradas Escrituras diz a medida dessa confiança. É uma confiança parcial
É só um pouquinho de confiança? É o mineiro que fala pouquiquinho? É um pouquiquinho de confiança? Não. Confia no Senhor de todo, na integralidade do seu coração. Coração aqui não é só emoção não, irmãos. Aqui na Bíblia, coração envolve, além das emoções, envolve a volição, a sua vontade, a sua inteligência, a sua capacidade de discernir, a sua consciência, suas decisões, escolhas. Coração, eu costumo dizer, é o centro diretor da vida humana. Esse é o coração, é a sua mente. Então você precisa saltar nos braços do Pai Celestial, entregar a sua vida e as circunstâncias ao seu Pai Celestial, Senhor. Confiar no Pai, que Ele está cuidando de tudo, e de todo o coração. Não confie em estratégias humanas, não confie na sua inteligência, não confie nos seus planos, embora há outros textos na Bíblia que revelam claramente que nós precisamos usar nossa mente que Deus nos deu. Então nós precisamos sim fazer planos para o futuro, discernir a realidade que nos cerca, traçar estratégias, tudo isso é importante e genuíno. Mas não deposite a sua confiança na força do braço humano, nem na sua força, nem na de nenhum outro ser humano. Aqui a ideia é confia no Senhor de todo o teu coração. Então, além do chamado e da medida dessa confiança, o texto também traz um alerta. Preste atenção, porque aqui acendeu a luz amarela. É um alerta bíblico. Perigo. E não te estribes no teu próprio entendimento. Então, confia no Senhor de todo o teu coração, e o alerta, e não te estribes no teu próprio entendimento. A palavra hebraica, traduzida aqui por estribes, ou estribar-se, ela dá a ideia de apoiar o peso sobre algo externo a você. Então, o texto está dizendo, não apoie o peso das dúvidas no seu entendimento, no seu discernimento, na sua capacidade, na capacidade humana. Confia no Senhor, é algo interior. O seu ser confia em Deus. Está chovendo canivete, tempestade, dificuldades, mas você confia no Senhor, você não deixa de confiar, você pode até duvidar. E por que eu sei que pode duvidar? Porque aqui o texto, ele é claro como a luz do meio-dia. Ele diz aqui, não te estribes no teu próprio entendimento. Por que não podemos lançar as nossas dúvidas no nosso entendimento? Simples. Porque o nosso entendimento é limitado. Porque o nosso discernimento é imperfeito. Só Deus conhece todas as coisas, todas as circunstâncias. Nós não. Então veja a dificuldade, por exemplo, de um juiz de julgar causas. Ele julga conforme as provas apresentadas nos autos. Imagine você para julgar uma situação envolvendo alguém próximo. Você faz o julgamento, um juízo de valor, com base naquilo que você tem, as mãos, aquilo que você tem conhecimento. Mas muitas vezes, irmãos, há elementos da realidade que fogem à nossa captura, fogem do nosso entendimento, porque nós somos limitados, somos imperfeitos, e mesmo nós que fomos lavados e remidos no sangue de Jesus, nós ainda estamos sob a influência do pecado.
nós somos pecadores. Então nós fazemos discernimento equivocado, julgamos de maneira injusta, não conhecemos todos os elementos da realidade que nos cerca, e o nosso planejamento é falho, porque não abrange todas as circunstâncias. Por quê? Porque o nosso entendimento é limitado. Ora, se o nosso entendimento é limitado, então a dúvida honesta, o questionamento honesto faz parte da vida cristã. E nós temos inúmeros exemplos na Bíblia de heróis da fé que tiveram dúvida. Jó questionou Deus. Não foi dúvida? Mas ele abandonou a Deus? De maneira alguma. O próprio Davi, o salmista, ele chega a questionar nos Salmos: até quando? Semelhante a Abacuque: até quando, Senhor? Isso não é dúvida, não é questionamento? Mas eles duvidaram de Deus, deixaram de confiar no Senhor? Não. De maneira alguma. Então o segredo, irmãos, quando a fé encontra dúvida, é que a fé continue perseverando. A fé, ela vai ser a maneira pela qual nós vamos confiar, é o meio através do qual nós vamos confiar em Deus. Eu já disse aqui que a dúvida pode ser o terreno fértil para você amadurecer na fé. E é verdade. Mesmo sem compreender plenamente, você só não pode deixar de confiar no Senhor. Deus nunca faz as coisas de maneira imperfeita. E esse é o segredo. Agora, quando a dúvida se torna pecaminosa? Quando ela se transforma em incredulidade. Quando a pessoa tem dúvida, faz questionamentos, e ela deixa de obedecer a Deus por causa das dúvidas, dos questionamentos. Isso é incredulidade. Aí é um problema para a sua fé. Aí você está apostatando, você está se afastando da fé. Então o segredo, quando vier a tribulação, a dificuldade, a aflição, o problema, que suscita dúvida no seu coração, é que você continue confiando em Deus. E confiar em Deus é se entregar, é descansar na palavra do Senhor, na sua vontade soberana, mesmo sem entender, mesmo sem compreender plenamente. E não permita que a dúvida paralise sua vida ou afaste você dos caminhos do Senhor. Mesmo que você questione, mesmo que você duvide, não deixe de obedecer a palavra de Deus. Obedeça ao nosso Pai Celestial. Obedeça a sua palavra revelada. E você então encontrará paz no coração e descanso nos braços do Pai. Amém? Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. É a palavra do Senhor, nossa reflexão desta noite. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por tua palavra. É fato, Senhor, nós passamos por momentos difíceis, momentos que não compreendemos, que tira a nossa paz, que nos leva a questionamentos, dúvidas. Mas nós aprendemos por meio da tua palavra que o segredo é continuar confiando no Senhor. E confiando de todo o coração. Ó Deus, ajuda-nos, pois nós somos limitados. Capacita-nos, pois somos imperfeitos. Nós recebemos a fé do Senhor, é um dom de Deus. E esta fé tem sido alimentada por meio da
palavra do Senhor, que é o alimento para nossas almas. Queremos te obedecer, Senhor. Obedecer à lei de Cristo, obedecer à tua vontade santa, perfeita. Mas nós somos limitados, imperfeitos. Por isso, suplicamos em nome de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, nos conduza, Pai. Nos fortaleça. Seja conosco. Endireita nossos caminhos. Faz-nos, ó Deus, crescer espiritualmente, amadurecer na fé, mesmo diante das dificuldades, das tempestades, dos problemas, que possamos cada dia mais aprender a depender totalmente de Ti. Desperta em nossos corações afeições plenas, absolutas, afeições ligadas à Tua palavra, Senhor. Que guardemos Tua palavra em nossos corações para não pecarmos contra Ti. Que possamos andar no Espírito para não satisfazermos as paixões carnais, mas que tenhamos uma vida de santidade e obediência para o louvor da glória do Senhor. Ó Pai, abençoa a vida de cada um aqui presente, de todo aquele que ouvir esta reflexão bíblica, essa mensagem. Que o Espírito Santo toque no coração. Que o Espírito Santo toque na mente deste homem e desta mulher. Que mesmo diante de dúvidas e questionamentos, eles possam continuar firmes, esperando em Ti, descansando em Suas promessas, confiando no Senhor de todo o coração. Em nome de Jesus, Pai, nós expressamos toda a nossa gratidão. Muito obrigado por tudo. Amém e amém. Graças a Deus.